Pai, Filho, Espírito Santo, amém, minha gente. Vamos começar lá. Jesus amado, Jesus ressuscitado, né? Aqui também, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo também, que é ganas de orar, minha gente. Hoje vou começar mostrando, minha gente, um brasão. Se vocês sabem o que é um brasão, do apelido Costa. Um dos meus apelidos, tá? Costa, apelido de origem aragonês, de Jaca, em Huasca, tem provada sua nobreza em la Ordem de Santiago. Faltaria mais. Ó, Luiz Andrade, Bahia. Normalmente dizem que as pessoas que levam esse apelido, Costa, Bahia, alguns outros mais, eis que foram famílias de inícios de época que viviam em costas marinhas, tá? E creio que, na verdade, ele vem de la capital do país de la cultura, Grécia. Creio que ele é mais ou menos grego. Minha gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mira, vamos começar orando. Estamos já em Êxodo, minha gente, tá? Então, temos muitas coisas, tá? Vamos orar. Cleide dos Santos, Suzana Ferreira, Elza de Araújo, Ives, Vanilde, Soraya Sena, Vero Prieto, Miriam, Nalva Santos, Ludmila, Sandra Santiago, Mônica Brito, Rubens e sua família, Nieves, Amanda, Felicidade, tudo de bom, também está de cumpre, né? Amanda Macedo. Gente, ela tem um comércio ali em Salvador, viu? Roupas muito bonitas. Gente, mira, olha, filho de Deus também. Vamos orar já? Toda essa gente, muito mais que estão aí, que cada dia, e tem gente que recebe oração, que dão like, que não parece, pero é bom que vocês pongam, porque para chamar, para que o Espírito Santo mais que nunca esteja aí, minha gente, olha. Eu pintei as unhas. Dizem que casa de rei, espeto de pau. Porque eu digo, tenho que pôr a unha, mas não passa nada, né? Deus diz que o Lúria. Ai, e vamos orar. Pai, Filho e Espírito Santo também. Lá a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Qual é, minha gente? Eu já he dito. Perguntaram a Jesus. Jesus, como devemos orar? E disse ele assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gente, tenha a realeza do Senhor, a santidade do Senhor. Gente, nós estou de comemoração, olha. Mira que bolo hecho nessas terras, gente. Sou tio, a gente pensa que só nós sabemos fazer bolo, olha. Espanha também, ofereço a vós outros. Ainda estou ainda de comemoração. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo está aqui, tá? Sempre presente. Essa peninha é para lembrar que um dos espíritos, uma das forças espirituais é a palominha branca. Uma paloma branca. Maria, mira-me. Maria, mira-te. Hoje eu pus e virei assim, para que dá um pouco mais suave, né? E tá, minha gente, vamos orar já com isso. Eu ia falar uma palavra aqui, pero primeiro, gente, por pouco. Oi. Ai, vós outros que estáis. Por pouco. Sabe quantos números faltou? Quase nada. Ai, 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 ai.
pacto e a circuncisão. Quem lembra da circuncisão? Que Deus mandou circuncidar todos os ninhos, homens, mulheres e os trabalhadores da casa, todos, né? Em algum momento vamos falar disso, porque hoje muita gente, né, parece um pouco duro, porque é um perfume, minha gente, perfume, ponga perfume, Jesus, Deus, enche o vidro, esse perfume é tão gostoso. Ai, dizem que é bom passar e andar por debaixo do perfume, soltar o perfume, só eu tenho aqui, aí, Fanta, naranja, e nota mesmo, né? Que cai as gotinhas, se tu tem, né, por aí, é assim mesmo. As coisas que não vemos, né? Tenho muito o que falar hoje, minha gente. Dia foi o dia de Los Ninhos, da oração de Los Ninhos, da palhacinha mandarina, dos Ninhos do Encanto. E vamos, já lemos o Uno de Êxodo. Estamos no livro 2. Livro 2, tá? Minha gente, de Luzinete, Mônica, linda, amigona, saudades, muita, minha filha, muita. Foi a ela que eu levei, minha gente. Eu traje, eu creio que um ou dois, quem não viu na última oração, que eu abri do chocolate e da terra do cacau, que eu conhecia a fruta, quando eu via a fazenda de minha família. Eita, Bonilhéus, minha gente, por favor, terra bonita, terra de Gabriela, Cravo e Canela, a Gran Sônia Braga, um dos amores que se foi, que Deus na paz, de mis amores, também, Robert Redford, que na paz, tá? E foi gravada ali em Ilhéus, né? E ali, minha família é dali de Buerarema, tá? E tem também a cidade cerca, aquele meu tio, irmão, meu tio avô, tenho primos por ali, estava em Borarema, Celeste, família, tio Raimundo, que está no céu, que eu disse que era todo índio Yankee. E tem meu tio Basílio na outra cidade, que ao final não o conheci. Primos, vocês que estão aí, tem aqui uma priminha aqui, ó, em Espanha, Galícia, moça bonita, Galícia. Moça bonita é Galícia, prima irmã da Bahia. És como tem lá natureza muito parecido. O clima é diferente, né? Pero também hace calor, minha gente. A hora mesmo eu estou sudando cedo. Gente, vamos começar já a orar. Estamos em Êxodo, segundo livro, já saímos de Gênesis. E foi, a circuncisão está em Gênesis, viu? Quem quiser repassar a Bíblia, tá? São Paulo, põe a palavra de Deus em sua vida. Vamos ler já. Eu já li a opressão de los israelitas, né? Agora estamos na liberação da escravidão do Egito. Vamos pelo nascimento de Moisés, minha gente, tá? Moisés, temos que falar de Moisés, sim, porque Luiz Umbrazão, meu apelido Costa, tem um brasão. Pertenece à realeza, à nobreza de Santiago. Me padre apelidava, o nome era Tiago, San de Santo. Aqui se diz Santiago. Nada mais do que o patrão de Espanha, que aún falamos disso, é Santiago, uno de luz apóstola. E meu apelido vem daí, ó, Costa, tem brasão, e de la provada sua nobreza em la ordem de Santiago. Tá? Bom, minha gente, nobre maior é Deus.
nobreza maior do Senhor. E ele diz que todos nós outros que estamos aqui com ele, que sente seu chamado, que sente ele, que conhece ele, são todos nós outros nobres dele, né? E depois os sistemas de governos que houve, né? Porque é sistema de governo, que há países como Inglaterra, como Espanha. A Espanha tem uma mescla de república, não? Não é bem república, como queria Brasil, né? Sem o reinado. Gente, hoje tenho já 2 ou 3 dias mareada, seguramente tenho anemia, tenho que buscar medicina. Espanha é monarquia parlamentária, porque temos monarca. Incluso acabou de estar aí a futura reina de Espanha, porque a reina de Espanha, o príncipe herdeiro, que hoje é rei, e reina Letícia, teve 2 ninhas, Letícia e Sofia. Sofia é o nome da reina anterior, né, que a continuou sendo reis. Os eméritos, não, eméritos que não morreram, abdicou pelo filho, né, minha gente? A gente estudou em escola no Brasil, minha gente, isso era primária, né? Então, se abdicou pelo filho, o rei ainda está vivo, a reina, ela é de origem de realeza grega, ela é grega. La reina emérita de Espanha, a reina anterior, que sempre serão reis. Não? E quem sabe o nome do rei anterior, o marido da reina Sofia, é João. Juan. Tá? Tô dizendo bem, minha gente, que eu estou tenho que despertar. Tô com a mente cansada hoje. Tá? Felipe é o rei, filho. Gente, ainda tenho que comer. Sabe o que é isso? Delicatessen. Hum. 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 Felicidade minha, Deus te abençoe. E felicidade a todos os meus aniversariantes. Minha 16 de 88. Amanhã tenho meu neto Ravi. Quantos anos? É 5, 6? Eu creio que é mais. Não. É mais de 6 anos. Eu entendi que meu filho me deu 5. Não pode ser mais. Muita felicidade, tudo de bom. Viu, gente? Então, se vamos lá por Moisés. Moisés, quem sabe, quem escuta falar da religião muçulmana, os muçulmanos, eles sigam ao profeta Moisés, né? E a Deus. Creem em Jesus, alguns creem em Jesus. Não quero entrar por aí, porque eu perguntei a um uma vez. Ele era africano. Ele me disse, sim. Cremos em Jesus. Bom, o caso é que não é um problema. Eu ia dizer o problema, não. É o costume, a maneira de falar no Brasil. Tenho quase 30 anos nessa terra de Deus. E o caso é que eles creem que Jesus foi um profeta. Pelo menos o que me digo. Tenho muitos conhecidos muçulmanos que me digo eles. Um deles é que eles são profetas. Eles creem que foram profetas. Muitos deles não pensam em Jesus como o Filho de Deus. Não passa nada. E não passando nada, não, gente, o que importa é que sabe que Jesus é linhagem do céu de Deus. Eu não complico a vida, minha gente. Tá? Depois falamos sobre isso. Vamos lá. O Espírito Santo está chegando. Nascimento de Moisés. Ele foi um dos grandes profetas, ou praticamente o primeiro profeta, vamos dizer assim. Bueno, Abraão, vamos dizer que os filhos de Deus que andavam com Deus, seriam profetas. Solo
Deus falava diretamente com seus filhos. Só Moisés foi chamado a levar sua gente. Eu não quero nem falar de Êxodo, por causa do problema que está passando. Expliquei o que significa Êxodo, o que está passando em Israel. Mas agora vamos ler a primeira palavra de Deus. O Espírito Santo está chegando, minha gente. Nascimento de Moisés. Quem recorda, foi muito interessante e curioso o nascimento de Moisés. A palavra se lê em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Essa daqui foi que eu fiz, né? Assim, porque na época que a gente pintava unha, não ia de todo não, porque disse que saía antes na manicurista. Pelo que ele está dizendo, muito mais. Tratamento corporal, adelgaçamento, afinamento de nariz, de pomo, maquiagem, tudo. Mira, nascimento de Moisés. Um homem de la casa de Levi se casou com a hija de outro levita. Ou seja, que será ele ascendente de Levi. Recorda de Levi? Que é um dos filhos de Jacó. Nome, gente? Não. Jacó, sim, de Jacó, padre de José. Gente. Se confunda com a mulher, mas com a coroa da mulher, não com a mulher. Ou com a mulher e não com a coroa da mulher, né, gente? Isso é uma maneira que eu sempre bromeava. Olha, um homem de la casa de Levi, amém, se casou com a hija de outro levita. 2. La mujer concebiu e deu à luz um filho, e ao ver que era muito hermoso, amém, coma, lo tuvo escondido por espaço de 3 meses. Hijo, 3 meses. Vamos ver se foi José, se foi Moisés. Como já não podia ocultá-lo mais, tomou uma cesta de papiro. Gente, eu disse que era muito interessante, me vindo assim a imagem de Moisés na cesta. Por haver temido a Deus, las parteiras, ele bendijo suas casas. Então seu faraó deu esta ordem a todo o povo: echar ao rio a todo varão que nasca, pero deixar viver a las niñas. E aí, mais ou menos, vem a história de Moisés echado ao rio. Pero aqui conta que ele deixara viver as niñas e Moisés, já contei, eu falei sobre isto, que as pessoas de Deus sempre têm uma história curiosa. Sim. Eu também tenho uma, não creio que la contarei, de meses, como Jesus, Maria, não comparando jamais mal, tá? Dando exemplo que os filhos de Deus sempre aquele que tem chamado, que depois tem que levar uma missão, sempre tem um nascimento curioso. Eu disse, por pouco eu não estou aqui, porque meu papai era cura, mas... Tá? Deus favorecia as parteiras e o povo seguiu multiplicando-se, chegando a ser muito poderoso. Olha, gente, eu disse que vamos fazer pergunta, né? Por que Deus foi palavra anterior? Porque Deus favoreceu as parteiras. Porque Deus favoreceu as parteiras. Para recordar a Bíblia, né? Estamos em Êxodo, viu, minha gente? Em Êxodo 1, 21. Deus favorecia as parteiras e o povo seguiu multiplicando-se, chegando a ser muito poderoso. Por haver temido a Deus, as parteiras, ele bendijo suas casas. Por haver temido a Deus. Que fez as parteiras por haver temido a Deus? Isso é bom exercício para tudo. Recordar. Versículo 22. Êxodo
22, versículo 1, capítulo. Tá, minha gente? Isso é bom, porque as parteiras desobedeceu o faraó. Tá? Estou no artigo anterior, recordando. Tá? No 1, no Êxodo. Capítulo 1, versículo 22. Tá? Ela desobedeceu o faraó. O que tinha dito o faraó? Que echara ao rio todos os ninhos, que não deixara nascer os filhos dos hebreus, dos judeus, dessa gente, né? E o faraó do Egito, que puseram ao rio, só deixaram as ninhas. E as parteiras desobedeceram. E derrou nascer. E daí vem a história de Moisés, que quase não está, hein? E eu tinha falado sobre isso, não de Moisés, porque não me recordava. A hora mesmo, eu abri, me vendo a imagem de Moisés no cestito, porque tu vemos muito no Brasil, histórias bíblicas também. E ao ler a Bíblia, depois tu vemos películas, tá, gente? Antigas, tá? E passa essa história do neninho. E era Moisés. E os muçulmanos têm muito a cabeça deles, para eles, na religião deles é Moisés. Não? E Deus Todo-Poderoso Pai, né? Para a gente entender um pouco, porque a gente vê tudo passa nessa vida, pero conosco muita gente, muitos muçulmanos, como muita gente católica e outros e outros. Eu sou católica, né? Buenos e de tudo também, né, minha gente? E vamos esclarecendo. Esclarecerei. Então, se eles creem no profeta Moisés. Tá? Muitos deles não creem que Jesus foi filho de Deus. Creio, eu disse vocês não creem em Jesus? Sim, que foi um profeta de Deus. Eu creio, como católica, um católico ele crê que Jesus, cristiana, Jesus, filho de Deus, que veio na terra nos salvar. E ao céu sempre, tá? Aí alguns que creem, porque dizem que eles não creem, os muçulmanos, em Jesus não. Me diz um que crê que foi um profeta na terra. Alguns que não podiam, cada um, mira, a gente estava pensando nisso há pouco, minha gente, o ser humano, o que importa é que crê em Deus. Né? Nosso Criador do céu e da terra. O começo de tudo. Jesus vem daí. Jesus era Deus, sim, porque era filho do Padre. Tá entendendo, minha gente? Um homem de la casa de Levi se casou com a hija de outro levita. Levi era filho de Jacó. Sim, porque Jacó foi o padre de José, não? Ele tinha muitos filhos, tá? José, eu creio que teve 2 filhos. Gente, a cabeça, tanta informação, tá? Repassem, porque eu pude confundir nome, viu, gente? Estamos no início da Bíblia, do mundo. De la casa de Levi se casou com a hija de outro levita. Foi uma das tribos. Tribo de Levi. Levi. Filho em espanhol, de Jacó. Se estou agora com a mente um pouco dormida, se taxa e põe tal. La mulher concebeu e deu à luz um filho. E ao ver que era muito hermoso, lutou escondido por espaço de 3 meses, que tinha a ordem essa de jogá-los ao rio. As parteiras lhes atendeu. Estamos no 2, capítulo 2, Êxodo. Liberação da esclavitud de Egito. Como já não podia ocultá-lo mais, tomou uma cestita de papiro, la calefateou com betum, selou, o betum é sela, viu? E puso em ela ao ninho. Tá escrito betum e pez. Eu creio que é pez, viu, gente? Puso em ela ao ninho e la derrou entre os juncos de la orilla do rio. Se foi pez, seguramente era para não moler para ter a pez. Inteligentíssima essa senhora daquela época, né? Porque estava aí essa cestita de papiro com betum,
não? E ela calafeteou com peixe para olhar peixe, porque tinha um bebê aí. Por que seria, não? Seguramente era para isso, para não chamar a atenção de animais carnívoros. Isso não quer dizer que seja assim. Eu creio, mais ou menos, usando um pouco a inteligência, que sim. A la orilla del rio. Entre os juncos de la orilla del rio. E la dejó entre os juncos de la orilla del rio. 4. La hermana del pequeño se quedó a pouca distância para ver o que passava. La hija del faraón bajó a banhar-se ao rio, mientras sus donzelas passeavam por la orilla. Ao ver a cesta em meio de los juncos, só me lembro o nome de uma senhora aqui, que era asiática, que casou com um toureiro. Impossivelmente é assim, né? Hoje é viúva. Juncos, mandou a uma de suas donzelas a recorrê-la. Lá, a hija do faraó estava banhando, isso era muito comum naquela beira do rio. E viu essa cestita ali pelo rio. E mandou uma de suas donzelas, corre essa cesta, ver o que há aí, né? Mira, nada menos. A hija do faraó. Mira como Deus faz. Que da mesma forma ele vai estar protegido, porque recorde que se não for a hija do faraó, que disse o faraó que tinha que matar todos os ninhos, não? Que tinha o rio ou que fora. Dera fim. Lá abriu e viu o ninho. A hija lá abriu e viu o ninho. Mandou uma das donzelas a recorrer à cesta. O 6. Lá abriu e viu o ninho que estava chorando. Chorando. Ele. Tá? Ele substitui lá ele, em espanhol, seate. Tá? Compadecida de ele, disse: este é um hijo de los hebreus. 7. La hermana del pequeno dijo a la hija del faraón que estava por ali, vigilando: queres que vá a buscar-te entre os hebreus uma nodriza que te crie este ninho? Queres que vá a buscar? Mira que Deus também gente. Tinha por ali a ilha para poder dar ideia à ilha do faraó. Queres que vá a buscar uma nodriza que te crie este ninho? Dijo la hermana, que estava por aí bisbilhoteando, vigilando a cestinha. Dijo a la hija del faraón. La hija del faraón dijo: anda. E la jovem foi a chamar a la madre del ninho, uma nodriza, nada menos que chamou a la madre, que diz que Deus escreve certo por linhas todas às vezes, né? 9. La hija del faraón lhe dijo: toma este ninho e cria-me-lo. Está escrito assim: yo te lo pagaré. La mujer tomou ao ninho e lo criou. Quando se hizo grandecito, se lo levou a la hija del faraón, que lo adotou como hijo, e lhe pôs o nome de Moisés. A história de Moisés foi criado no palácio de faraón. Cuidadinho. Criou, na verdade, sua mamá. Não sei se na casa, no palácio, aqui não especifica bem, ela diz: leva-lo e cria-lo que eu lhe pago. Claro. De Moisés, pôs o nome de Moisés, dizendo: Lué sacado de las águas. O nome de Moisés seguramente significaria: foi sacado de las águas. Dizendo: se chamará Moisés, Lué sacado de las águas. Tu saíste das águas, Moisés. Tá? Moisés foi a Madian. Aí uma conhecida minha que se chama Median. Na verdade, eu não sei se é Madian ou Median, o nome de tua prima, ou Amanda. Aqui tem o nome de Madian, de uma cidade daquelas terras. Moisés foi a Madian. 11. Por aqueles dias, Moisés já maior foi de onde estavam seus irmãos. Moisés ia onde estavam seus irmãos. Viu seus duros trabalhos e observou como um egípcio maltratava um de seus irmãos, a um hebreu. 12. Estamos já, Moisés usa Madian. 12. Versículo, número pequeno. Mirou a seu redor, viu que não havia nadie.
matou ao egípcio e o enterrou entre a arena. Orro. 13. Saiu também ao dia seguinte, viu a 2 hebreus peleando-se. E disse ao agressor: por que golpeias a tu próximo? Próximo, o outro. A palavra próximo é muito conhecida porque Jesus disse: amar teu próximo como a ti mesmo. Tá? E renir é pelear. Viu, minha gente? Ai, não. Renir é briga. Peleia não se diz. Eu estou traduzindo renindo para o próprio espanhol. Renindo, peleando-se. Pelear é brigar. Discussão. Renindo. Renir. Renir pode ser estar renindo, reclamar. Pelear. Peleia. Briga. Ou discussão. Pelear já é mais forte, viu, gente? Amando. Renir pode ser renir, reclamar. Eu vou apontando para vocês aprender espanhol. Uma dica. Sempre, aquele que quer aprender o idioma deve aprender de todas as formas. Uma coisa leva a outra, viu? De tudo que tem espanhol aí, que vem na pronúncia, tudo, viu? Só o meu marido, o alemão, dizia sempre, senhor Bodovilla, que aqui, por exemplo, aqui, que em Alemanha, que a gente que eu ia aprender melhor o alemão, porque ele aprendeu português, como diz o galego, ali, dia a dia. Ele falava 5 idiomas, incluso o latim. Que Deus o tenha na paz. E te digo, eu hablo espanhol, tento, né? O baiano ele tem bastante acento, viu? Mas vai entrando. E a primeira vez que quando eu estava na Alemanha, estava com Dorte, que Deus lhe dê saúde, paz e vida. Vida com saúde é sempre bom. E a amiga dela, uma professora chamada Mônica, uma alemã altíssima, muito linda, mas muito em seu lugar, uma professora de instituto, séria. Ela é seriosa, também por isso em espanhol, e Dorte era mais brincalhona, né? E deixa eu me lembrar a história. Quem tinha constituído réveillões? Sim, gente, que eu estou hoje meio dormida. Estamos na história de Moisés Ruiz Amadian, não? Então, quando eu estava com ela, na casa dela, em Hamburgo, linda cidade de Hamburgo, fronteira com Dinamarca, e estávamos falando, e claro, né? Tem que eu falava ali algo, aí eu aprendendo assim, ao tum-tum com ele. Tem ali na Bahia, temos o Goethe Instituto, ali cerca de casa havia, se diz, é melhor aprender no lugar, né? Então, se hoje em Espanha, não, eu hablo espanhol, porque tem o castelhano. O castelhano se habla Latinoamérica. Se não, em geral, vem do espanhol. Por que eu digo isso? Porque no castelhano tem algumas palavras, como temos em português brasiliano, algumas palavras metidas e mescladas indígena e tudo, viu? Então, o espanhol limpa o de Espanha, né? Então, normalmente se diz castelhano, habla castelhano, Latinoamérica. Tá? Castilha, temos aqui a zona de Castilha, viu, minha gente? Na zona de Madrid, por aí. Viu Moisés o a Madian. No 13, saiu também ao dia seguinte e viu a 2 hebreus rinindo. E disse ao agressor: por que golpeias a tu próximo? No lugar do ex, fungal rota, em espanhol. Eu não quero entrar por essas coisas tudo, viu, minha gente? O próximo, tu vai também investigar. Pois tu vai, aprenda com outro cabra espanhol e tudo, e cada dia vamos melhor. Uma coisa ajuda a outra. No próximo. Não, porque sempre temos algo do acentinho. Eu sou baiana, nasci na Bahia.
Marinheiro Sol de São Salvador. Temos como aqui Luiz Gaditano, Luiz Severino, eles têm muita carga, tem muito acento, viu? Como na Bahia. Eu não sou daqui, marinheiro sou, eu não tenho amor, marinheiro sou da Bahia, marinheiro sou de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar? Eu fui o ritmo do navio, eu fui o som do mar. Chega, estamos aprendendo a Bíblia, viu, minha gente? Quando tu vai evangelizar no dia do tempo, né? Não vamos entender no dia desse essas coisinhas assim, não. Viu? Aproveite. Depois vamos entender os dias sociais, né? E diz ao agressor, por que golpeias a tu próximo? 14. Ele respondiu, quem te há constituído refe e juiz sobre nós outros? Ah, respondiu, quem te há constituído refe e juiz sobre nós outros? Diz Uno a Moisés. Pensa matar-me como matar-te ao egípcio? Ó, gente. A jugula, se diz aqui, ó, é? Língua ferina, se diz no Brasil. Pensa matá-lo como tu matou, ele diz, ao egípcio, diz a Moisés. Porque ele vai ele estava brigando. Moisés temiu e disse, la coisa se sabe, la coisa se sabe. Moisés temeu e pensou, la coisa se sabe, la história, hein? E o faraó se havia também inteirado de luz sucedido e tratava de matar Moisés. Gente, desde o início do mundo, eu disse que tem cada coisa interessante na Bíblia. Este é o livro da vida. Aí, eu estou hoje um pouco com os nervos, gente. Eu sinto hoje muito, assim, sinto lá sangue, porque está havendo câmbio de tempo. Estamos entrando para o outono. Se estamos do outono para o inverno, é assim. Se estamos do inverno para a primavera, é assim. Primavera, verão, Deus meu. Tenho assim hoje a sangue assim. Eu estou aqui, o dedo está assim. Então, sim, Moisés pensou isso, né? Ai, meu Deus, né? Se inteiraram, a coisa está se sabendo. Até o faraó chegou ao ouvido dele, né? Aqui se diz assim, né? Chegou ao ouvido do faraó, ouvido, espanhol. Ah, que bom eu ia Jace, né? A palavra dada por Jace, porque ela aproveita para ensinar de tudo, porque Jace pensa muito, o Senhor me faz pensar tantas coisas, minha gente, que eu até pensei que já disse. E já estou lá na frente, e quando eu disse isso. Eu de jovem era assim, eu falava muito rápido, e pensava e às vezes pulava a palavra, tá? E tenho amigas minhas, uma delas, quando estava Cristina, minha amigona, Cristina Galvão, beijão, estava o grupo de Selma, tá? Chamada entrante. Quem vai ser? Cauine, a refa da cumpleaneira.